Quando penso na Capcom, uma ideia se sobressai. Jogos para todos, mas apenas para todos que querem jogar. No passado, quem jogava era os virgão. As fantasias, naturalmente, eram de acordo com as necessidades de alguém que precisa se sentir o herói irresistível, salvador de garotinhas indefesas com cara de isca de cadeia, que tem uma atração meio creepy por não você. Como todo bom virgem, infanto-juvenil, tetudo, porque se você não tinha teta, você estava jogando a classe errada. Ao jogar Resident pela primeira vez, eu definitivamente não entendia gente, ao menos não o bastante. Isso quer dizer que eu comprava os valores de Action Hero como uma possibilidade, mas entendia que Jill Sandwich era tão de que se traduzia como o melhor tipo de comédia involuntária. Este processo metade perfeito, metade com todo respeito imbecil, me dava a chance de ser inteiramente hipnotizado pelo que a Capcom me apresentava. E eu definitivamente achava aquilo o fatual máximo. Mas eu era fofo e inexperiente. Quando me deparei com Resident Evil 4 pela primeira vez, eu era menos moleque e mais tetudo, muito mais experiente. Eu entendia gente melhor e eu gostava muito de survival horrors. Mas Resident 4 não me descia. O porquê superficial era bem simples. Ele não parecia um survival horror. Você tinha excesso de recursos, a ambientação não causava desconforto, os personagens não faziam mais sentido. Não tinha survival, não tinha horror. E, surpreendentemente, um dos fatores mais importantes de todos, não tinha realismo. E o que the fuck é realismo num mundo de tyrants, senpai? Realismo nunca se teve, não literalmente. Resident sempre pareceu teatro cringe. Por que raios isso teria se tornado um problema agora? Seria culpa da massividade de minhas tetas? É impossível, homem tetudo é buff, não de buff. A pior parte, o game estava se alastrando de forma viral, como o novo formato final de jogo médio, independente dos gêneros. Quando penso na Capcom, uma ideia se sobressai. Acessibilidade. E acessibilidade é uma parada tão construtiva quanto é destrutiva. E para melhor ou para pior, não se constrói o novo sem destruir o velho. Olá, meus queridos virgens, eu sou o Virgem e hoje nós vamos conversar sobre o erro que marcou. Nostalgia é uma parada muito poderosa. Memórias, sentimentos e o tempo que nos resta. Não é à toa que chaveca qualquer um. Mas não é por isso que jogo e rejogo os Resident originais. É só porque são jogos bons, de game design diferente, talvez até superior. Mas eles não eram melhores na sua cara, na camada óbvia. Tá no processo contínuo da experiência, não na instantaneidade do ponto de partida. Eu era constantemente limitado de formas positivas. Os games me faziam pensar antes de agir e me responsabilizar pelo lado destrutivo das minhas necessidades instantâneas. Eu tinha pouco espaço de inventário, o que me fazia jogar de forma defensiva, me conservando até quando não devia. Os puzzles, que sempre foram acessíveis, ainda me faziam pensar. Os Resident originais me convidavam a memorizar coisas e interpretar outras. Salvar era uma ocasião, um evento. Hoje tem tinta, maluco. Hoje tem! E não um constante luxo. O terror não estava apenas no ambiente calmo, solitário e consequente. Estava em tudo. Diante do desconhecido, qualquer coisa que eu fizesse podia ser a errada. E os controles lentos e travados eram uma das formas mais geniais de forçar o player a brigar com ele mesmo. E claro, o elenco e sua constante atuação apenas identificável como um contínuo stand-up desintencional. Sua legítima ingenuidade bossa-like. Aquilo era a cereja no topo que mantinha a sensação de estar imerso numa peça de teatro, aonde tudo fazia sentido, mesmo não fazendo sentido algum. Jill Sandwich. You're right. Barry, thanks for saving. Cutscenes eram sinônimos de você colocar o controle de lado e deixar a idiotice não intencional te aliviar da constante tensão do game, sem você ter de praticar atividades de alto amor físico. Tudo isso com direito à apresentação do A-Team e as one-liners mais socialmente inadequadas que você já ouviu na vida, quase te enganando com a esperança de que você era sim normal.
Era um game que, às vezes de propósito, às vezes não, se adequava ao próprio gênero pelo visual, pelo som, pelas ideias e, principalmente, pelo apertar de botões. Mas isso era antes. Resident 4 é famoso diante de muitos por conservar o lado survival horror de sua fórmula enquanto aposta na ação de sua aventura. Mas isso não poderia estar mais longe do que aconteceu na minha tela. Diante do que categorizamos como sobrevivência dentro do âmbito videojogal, eu diria que isso aqui passou longe. E este excesso de ação tira muito do terror. Isso aqui parece algum tipo de gênero absurdo que chamaríamos de Musou TPS. Você, ao assistir ou jogar, talvez tenha sentido algo diferente, o que me força a dar contexto. Culpa sua por não ser igual a mim, cultive tetas e garanta a paz mundial. Eu acho que o rolê começa na obviedade que costumamos descreditar, justamente pelo quão óbvia ela é, o gênero. Alguns games fazem mais sentido quando você atrela a eles a mesma sensação de uma definição pessoal. Parear a ideia de survival horror com as expectativas pessoais de survival horror funciona. Este processo, ainda para melhor ou pior, rapidamente se buga quando o game se comporta de forma incondizente com tua definição dele. E não é como se survival horror fosse um gênero muito padronizado para ser tão fácil identificar os requisitos mínimos do próprio dentro de sua vasta volatilidade, mas é bastante fácil identificar aquilo que não dá liga com o gênero. Resident 4 tem save points para todos os cantos e você salva quantas vezes quiser. Uma adaptação de design que faz sentido diante dessa nova experiência mista que capitaliza na linearidade contínua, mas o rolê é fazer sentido ou praticar terror. O mercador constantemente te acompanha, viabilizando abastecimentos e melhorias. Seu valor prático é de um mini checkpoint ambulante, mas o rolê não era survival. Teu inventário é enorme. Não existe administração de espaço, existem formas bonitas de ordená-lo coerentemente para alinhar seus problemas emocionais consequentes do excesso de espaço, ou de sua vida fracassada. Mas se o espaço não existisse, eu nem teria percebido isto, então a culpa é do espaço. Este processo impede a primeira parte da administração de recursos, porque se tem espaço, você pega tudo e já era. O Loot Fest, que é o jogo, impede a segunda parte. Você gasta pouco e ganha muito. Com este excesso de recursos e espaço, você tem o constante acesso a armas que dominam o cenário, quase sobrescrevendo a claustrofobia dos bons momentos de seu level design. Aquela parada de fugir para brigar outro dia me foi substituída por ficar até o final, porque a ameaça agora se chama loot. Como você faz survival horror funcionar num cenário onde é mais confortável e fácil matar tudo, ao invés de sair correndo? Se você pega uma sequência contínua, sem depender de exemplos isolados, dá pra ver melhor como o game não funciona da forma que ele tenta. Lembro de uma ponte muito bacana, onde eu presumo que devia estar me sentindo encurralado, maquinando como poderia driblar a muralha humana caminhante determinada a me varrer junto da ponte, auxiliada por seus escudos espinhudos invencíveis. O próximo encontro desta mesma sequência, eu tô tão pouco me fudendo pro que tá acontecendo que eu cientemente me encurralo, só pra usar minha shotgun da forma mais confortável e eficiente possível, praticando a casual chacina de uma perfeita fila de banco. E daí chegamos no Loot Fest, só para estar igualmente ou até mais preparado durante a próxima sequência. É cíclico de um jeito totalmente bizarro e sua lógica parece a de um looter-shooter. Primeiro me acomodando para então me alimentar o excesso de recompensa, na tentativa de me prender a longo prazo. Isso soa como a definição de um survival horror para você? Eu nunca fui punido por atirar antes e mirar depois. Eu nunca me encontrei numa situação de verdadeiro aperto. Até porque eu sou imune à explosão da minha própria granada. That's okay. Um game famoso por sua dificuldade adaptativa que não sabe adaptar ou se adaptar. Eu nunca me esforcei pelo resultado positivo. Os puzzles deixaram de ser puzzles, em sua maioria apresentados no maior estilo casual de DMC. Pega, coloca. Snipar de um fucking teleférico, outros teleféricers, é a mais pura delícia nonsensical experimental que já consumi, mas eu acho que isso era um set piece de um filme de Michael Bay. A Ashley é uma inteligência artificial perfeitamente obediente. Você comanda a tia pra ficar parada, ela fica. Você faz a rapa e volta pra buscar tua filha, que tá ali, plantada na saída da escola.
Não tem um senso muito grande de responsabilidade diante da presença dela, uma vez que você não tá se sentindo oprimido pelo ambiente de ação do game. O máximo que rola é ela dar uns gritos e você dá supapo e vida que segue. A nova perspectiva, esta câmera over the shoulder, te dá acesso demais ao level design do game. A tentativa de implementar labirintos até o literal não funciona muito bem. Teu novo campo de visão constantemente spoila o que deveria estar escondido. Nenhum dos momentos onde sua vida está sendo ameaçada transmite-se a sensação de estar tendo sua vida ameaçada. Você tem armadilhas em slow motion querendo estimular pânico por ansiedade, mas tá em slow motion, caralho. E um dos fatores mais tesudos deste game vem de constantemente headshotar as coisas. Chega a se transmitir uma sensação de que a estrutura da diversão de Resident 4 se encontra na prática de explodir melões. Saudade dos headshot cagados que explodia as cabeças do zumbi naquele sistema de mira angular totalmente arrombado. E não tem uma fucking cutscene que eu possa curtir tentando me forçar na imersão já inexistente do game, colocando o controle de lado e apreciando o show, porque eu certamente serei surpreendido com a necessidade de apertar uns botão, implementando gameplay onde só não deveria ter. QuickTime Events não são o problema, mas sim a lógica do game que está constantemente tentando me gerar algum sentimento de pânico de formas banais. É a mesma lógica de terror da hype, que futuramente, ao categorizarmos como jump scare, nos deu uma chance de odiá-la. Resident 4 não tem clima, tem um moleque me cutucando, com graveto. Caralho, seu filho da p***. Não é segredo pra ninguém que a jogabilidade de Resident 4 tende a pesar pro lado da ação. E a jogabilidade de um videojogo é, por natureza, seu alicerce. Quando você atribui um valor à lógica do game, não parece sobrar espaço pro lado survival, nem pro horror, só pra perfeita aventura de Nathan Drake no mundo que rebutou Resident Evil escondido. Sendo o foco da experiência ou não, acho que tudo isso começa bem antes da jogabilidade, tá no tom geral da obra. 3、2、1